Bom dia, senhores torcedores do canal Sênior Flu. Estamos aqui mais uma vez para falarmos sobre o nosso querido e amado Fluminense. Hoje, antes de mais nada, eu pensei, refleti e resolvi fazer um alento, né, para o ser humano em geral, mas também principalmente para o jogador de futebol que está começando a vida, né, que vai desde a base, a maior parte vem de família pobre, às vezes não é nem do Rio de Janeiro, vem de fora, muitos chegam no clube pensando em crescer e se fazer na vida para ajudar a família, né? E às vezes, não estou dizendo que todo empresário, mas às vezes encontro alguns empresários que vê ali a bola de cristal dele, a fortuna deles, né? Então, empresário que às vezes não pensam muito no jogador, pensam na sua participação em dinheiro, às vezes porque pensam em vender o jogador, em botar o jogador direto para participar do profissional. E a torcida dos clubes também vê às vezes o jogador na base. Eu gosto muito de ver jogo da base, né? E vejo alguns jogadores da base que são bons jogadores na base. Por exemplo, esse Wallace Davi, eu estou falando isso por motivo. O Wallace Davi arrebentava no Sub-17. Está agora sumido lá no Botafogo. Nem todo jogador que vem da base arrebenta quando chega no profissional. Nem todo jogador que é ruim na base continua ruim no profissional. Tem jogador que não se sobressai muito na base e chega no profissional, vira um senhor jogador. E tem jogador que arrebenta na base e chega no profissional não joga bem. Tem vários exemplos em vários clubes. E hoje em dia tem a mídia, tem isso aí pressiona mais ainda às vezes os clubes. O Fluminense ultimamente não tem tido um profissional bom, né? Um sub-20 bom. Por quê? O que tem acontecido com o Fluminense? O Fluminense vem além de os melhores profissionais da base do Fluminense terem saído para o Bahia, né, para o Grupo City, e melhorar lá o Bahia, tem acontecido o seguinte: o Fluminense até o Sub-17, eu vejo o jogo da base quando passa, não tem passado do Sub-20 ultimamente. Eu queria ver os jogos sob comando do Fred, eu não tenho visto passar no YouTube, né, na televisão. Estou procurando ver e não consigo ver, nem as datas do jogo que estão falando. Mas até o Sub-17, ultimamente, o Fluminense tem um grupo muito bom. Arrebenta, o Fluminense foi campeão com o Riquelme Felipe, da Copa do Brasil e do Brasileiro Sub-17, por exemplo. Né? O Fluminense está sempre ganhando títulos na base. Aí o que acontece? Vem os empresários, esses garotos começam a jogar lá embaixo. Tem muitos que começam no futsal, aí depois vem para a base, joga sub-15, sub-16, sub-17. E aí quando chega a época de renovar o contrato dele, o que acontece? A pressão do empresário, às vezes até da família, como já aconteceu com o Miguel e outros jogadores, aí querem que o jogador vá direto para o profissional, renove o contrato do Sub-17 com a promessa da diretoria que ele não vai jogar no Sub-20, que ele vai subir direto para o profissional e vai jogar no profissional. Aí o que tem acontecido? O jogador chegando no profissional é uma coisa totalmente diferente do Sub-17, porque você ali está jogando os jogadores que têm mais físico, mais corpo, mais malandro, mais acostumado, e você sem físico, sem um corpo legal, a tendência é ir ficando no banco. E às vezes, o que acontece também? Tem jogadores, o John Kennedy, por exemplo.
o João Kelly subiu. Era um jogador que começou a crescer o olho para as falsas amizades, coisas notadas e tudo. E se não fosse a diretoria do Fluminense, e na época o Fernando Diniz também, o John Kennedy de hoje poderia ser como nós aqui. Mais um na rua, às vezes na fila dos desempregados, porque não tinha cabeça, não tinha quem fazia a cabeça dele para o bem. Então, a sorte dele é que a diretoria do Fluminense correu atrás, tem as psicólogas no Fluminense, teve o Fernando Diniz, que apoiou o John Kelly desde o início, e mesmo assim o John Kelly continuou fazendo besteira. Aí, esse ano, no final do ano passado, ele resolveu, botou na cabeça e tal, começou a seguir as coisas certas. Esse ano ele voltou antes que todo mundo para treinar e começou a arrebentar. E deu azar agora num lance que, na minha opinião, o lateral do Vasco era para ter sido expulso, que ele entrou na maldade. E ontem eu estava vendo o jogo do Vasco, ele entrou na maldade em alguns lances em jogadores do Santos também. E os juízes têm que punir isso. Mas o que eu estou falando aqui não é isso. Aí o John Kennedy voltou e falou. Mas nem todo jogador tem a sorte de ter um treinador que cobra, que pune e que coloca afastado para depois voltar a jogar. Tem jogador que fica ali e depois desiste do futebol, porque o mundo do futebol não é o que todo mundo pensa. Nem todo mundo ganha muito dinheiro. A gente vê 10% dos jogadores que ganham bem. A maior parte joga em time pequeno e não ganha praticamente nada. Como tinha antes aqui o americano, na época do Caixa d'Água, tinha jogador que ia e de outros clubes também vão treinar de bicicleta ou a pé, de ônibus. Então, as pessoas se iludem com o mundo do futebol pensando que é tudo a mesma coisa, vê muito dinheiro e não é assim. Mas o que eu estou falando é o seguinte, os jogadores saem do Sub-17 com a obrigação do clube para renovar com ele. Porque o jogador, quando é extra série, ele pode ir direto para o profissional, que ele pode arrebentar. Mas às vezes não arrebenta, por causa disso, ó, cabeça. Depende da cabeça de cada um e de ter realmente um psicólogo, alguém em casa, alguém para ajudar o jogador. Só que o jogador, quando ele cresce, vem as mulheres, vem os falsos amigos, levam para as coisas erradas. E o que acontece? O jogador se perde e às vezes ele larga o futebol. E esses meninos do Sub-17 do Fluminense, que jogam bem, não são nenhuma sumidade, jogam bem, às vezes o empresário faz o jogador se perder na intenção. Não estou falando que são todos os empresários. E não estou falando que é só o empresário. No caso do Miguel, o empresário dele era o próprio pai dele. Cadê o Miguel? Sumiu, né? Então, eu acho que tem que ter muita calma nessa hora e a torcida também tem que saber antes o que está acontecendo para depois falar. Porque o Riquelme Felipe é um jogador que se encaixa nesse caso, como outros que já deixaram de jogar por causa disso, que foram para o Sub-17, o profissional direto, ficaram encalhados porque não tinha como jogar, e cada um, quando chega no profissional, reage de uma maneira. Eu acho que todo jogador da base tem que passar por todas as categorias, todos. Eu acho que todos eles têm que passar. E a pressão do empresário, às vezes, prejudica o jogador. O que está acontecendo com o Riquelme, Felipe? O Riquelme, ele quando subiu, na minha opinião, eu vejo o jogo da base, ele jogava de um jeito na base. Veio para o profissional, era uma bola para ele e outra para o time. Ele queria sair driblando, entrar na área, se bobear, fazer o gol.
Começou a fazer isso. Aí o que aconteceu? Foi barrado. Foi barrado, ficou treinando, aí entra num jogo ou outro e tal. E quando o empresário assina o contrato, ele pressiona o clube a assinar o contrato com o jogador, caso do Riquelme Felipe, que não pode voltar para a base, tem que ficar no profissional, não pode jogar o sub-20. É o jogador ficar parado. O jogador ficar parado, perde ritmo de jogo, perde o nome dele, sobe, porque fica aí esquecido, sobe, e às vezes acaba o futebol do cara. O cara entra numa depressão às vezes e acaba o futebol do cara. E a torcida pressiona a diretoria para colocar, o técnico para colocar, e não é por aí. Aí o que acontece? O Riquelme Felipe, ele ficou meio escanteado, tá? Aí de vez em quando foi entrando. Agora, o Zubeldia, realmente o Zubeldia não usava a base. A gente não está lá para ver o que aconteceu, mas ele não gosta da base, que os torcedores de São Paulo falavam isso também. Mas aí, o Zubeldia saiu, o que o Riquelme Felipe tinha que fazer? O que o empresário tinha que falar com o Riquelme Felipe, ou alguém que fosse próximo dele? Fica na tua, que você vai ter tua chance. Aí o cara bota o emoji lá, assim, como se que dissesse, graças a Deus que ele saiu. Os jogadores que estão lá, que são mais experientes, chegaram perto dele, pressionaram e falaram com o treinador, com o Marcão que já é macaco velho que eu digo no bom sentido, senão vão pensar que eu estou sendo racista, eu não sou. Macaco velho é cara experiente, que já jogou futebol e que sabe que essas coisas acontecem. O que acontece? Ele afastou o Riquelme Felipe para evitar de entrar em conflito, ainda mais numa hora dessa, que precisa do apoio dos jogadores todos, e o Riquelme Felipe cria uma situação dessa. Aí, depois, deve ter continuado fazendo alguma coisa errada lá, afastaram ele, não sei se realmente ele está contundido, se não está contundido, e falaram que ele falou que sentiu e não viajou por causa disso. Depois ele postou uma foto, depois que o clube anunciou isso, divulgou isso, ele postou uma foto mostrando o treinamento dele, botando uma música como se tivessem sacaneando ele, né? Então o Marcão realmente fez isso, afastou ele. Eu gosto muito do Marcão, é um cara experiente, um cara que já viveu praticamente muita coisa no futebol. E o que acontece? Afastaram ele e divulgaram isso. A diretoria do Fluminense fez isso. A diretoria do Fluminense erra em muita coisa. Errou em demorar a demitir o Zubeldia. Errou em muitas coisas, tá? Como acertou em várias coisas também. E aí, o que acontece? O Ricardo Felipe tá levando puxão de orelha. Se ele continuar assim, ele vai acabar ou parando de jogar futebol, ou ir para qualquer clube, ou ir para lá para fora, para qualquer outro clube lá de fora. E a imprensa, a torcida, vai falar que o Fluminense vendeu por 2 mariolas e 2 bananas. Mas não é, cara. Primeiro, o cara tem que ser bem orientado pelos empresários. Tem que ir às psicólogas do Fluminense e conversar com ele. O cara tem que porque o dinheiro, a fama, sobe a cabeça de muita gente. E subindo a cabeça, tem muita gente que para pelo caminho, né? Eu acho que a gente tem exemplos de muitos jogadores que aconteceu isso, porque não tinha ninguém orientando ele. E todo mundo atualmente só pensa em dinheiro, dinheiro, dinheiro. O jogador de futebol, moleque da base, não é um objeto, não é uma geladeira, não é um relógio, não é uma televisão. Ele é uma pessoa, um ser humano, ele tem sentimentos. E muitos ali estão ali para ajudar a família. E fica aquilo tudo na cabeça dele,
o garoto se vai se perdendo. Então, realmente tem que ter uma pressão, tem que acontecer com ele, fazer com ele o que fizeram com o Joe Kennedy e com outros jogadores. Tem muitos que saíram porque realmente tentaram ajeitar e ele não ajeitou. Aí emprestaram, venderam e não falaram por quê. Mas todo mundo sabe que a maior parte ali é porque não teve cabeça, né? Então eu acho que está havendo alguma coisa errada e a torcida tem que saber entender. Se agora está o Marcão ali, o Marcão que é um jogador que observa tudo no Fluminense, está junto com todos os técnicos ali, vê os treinamentos, vê tudo que acontece. Se o Marcão afastou o Riquelme Felipe e a diretoria também estão falando que é contusão, alguma coisa ele está fazendo errado, né? Então a gente tem que parar, pensar e ver. Ah, o Zubeldia não bota a base. Aí é uma parte do Zubeldia. Agora o cara saiu, o Marcão usa a base. Cansa de usar a base. Se ele não está usando, alguma coisa de errado está acontecendo. Tem alguma coisa de errado está acontecendo ali, com o Riquelme Felipe, né? O Fidelis é mais porque tem dois jogadores. O Guga resolveu jogar bem e o Samuel Xavier está lá no banco, mas o Fidelis está indo para lá. E o Riquelme não está indo por quê? Mesmo que o Fidelis seja cortado no dia do jogo, mas está viajando. Isso já é importante para o jogador. E o Riquelme não vai, se não for contusão, o que será? Entendeu? Então a gente tem que procurar saber antes o que está acontecendo para depois falar. Porque a gente não pode apoiar um jogador se a gente não sabe se o erro é dele, ou se é da diretoria ou do treinador. Mas eu acho estranho, se não for contusão, o Marcão também barrar ele. Todos nós sabemos como o Marcão é. É um cara que é amado por todo mundo do Fluminense. Torcedor, jogador, diretoria, comissão técnica toda, os funcionários do clube, todo mundo ama o Marcão. É um cara que o que ele fala transmite paz para todo mundo. É um cara do bem. E ele não ia querer o mal do Riquelme Felipe. O menino está começando da base do clube que ele ama. Que o Marcão ama o Fluminense. Entendeu? Então, eu acho que a gente tem que, antes de falar qualquer coisa, procurar saber. E todo mundo sabe o que aconteceu com o John Kennedy. O Fluminense deu muitas oportunidades ao John Kennedy. Muitas, e ele agora soube reconhecer e estava valorizando isso. Estava correndo atrás, estava fazendo. Deu azar, porque ele estava sendo titular do Fluminense. Ele deu azar numa entrada violenta, desnecessária, do lateral, acho que é Paulo Henrique, do Vasco. E se você ver todos os jogos do Vasco que esse lateral joga, ele faz isso. Eu vi ontem no jogo contra o Santos. As entradas que ele deu nos jogadores do Santos. Então, ele vai ficar parado agora, mas é um cara que já colocou a cabeça no lugar. Agora, tem o jogador, assim, para o clube, né, para a diretoria, para o treinador, é como um filho. O Marcão é como se fosse o pai desses meninos que estão começando. Então, o Marcão só está afastando ele. Se realmente não for contusão, está afastando ele porque é para o bem dele. E deve estar, né, conversando com ele, de repente a psicóloga deve estar falando com ele. É que a gente não vê o que acontece, mas deve estar acontecendo isso. Eu acho que enquanto estava ali o Zubeldia, a gente poderia falar, que a gente também não sabia, e tinha o exemplo do São Paulo, então caía tudo em cima do Zubeldia. Mas e agora que o Zubeldia saiu? Por que o Marcão está fazendo isso? Né? Será que só o Riquelme é que está certo? Ou será, muita coincidência, todo mundo que aparece faz isso com o Riquelme Felipe? Alguma coisa errada ele está fazendo. Ou a cabeça que não está no lugar, ou culpa de empresário,
ou está se deslumbrando com o dinheiro e com a fama. Então, tem que chegar, chamar e colocar ele no lugar dele, que ele ainda não é nada, cara. Daqui a pouco, de repente, se ele continuar assim, ninguém quer. Se alguém ficar sabendo se está acontecendo alguma coisa errada, eu não estou dizendo que está acontecendo, mas se alguém ficar sabendo que está acontecendo alguma coisa errada, ninguém vai querer ir para lugar. Ó, vê esse Alisson aí que veio do São Paulo para o Fluminense. Ficou criticando lá o Crespo, quando estava no São Paulo, não sei o quê, veio para o Fluminense. Quando o Crespo saiu, ele deu graças a Deus que o Crespo saiu. Aí tá no Fluminense fazendo o quê? E ele jogava bola, eu acho que quando jogava no Grêmio, jogava bola. Porque aí ele se preocupava em jogar, não em criticar. O cara tem que se preocupar em jogar, porque se o cara for bom de bola e jogar, ninguém vai ficar barrando o cara, ninguém vai ficar fazendo isso. Porque o treinador, quando vem para o clube, ele tem a parte tática e técnica dele. Ele arma o time do jeito, o jogador tem que ir mais ou menos em base daquilo. Ele bota o jogador que acha que vai jogar de acordo com o que ele quer. Às vezes o jogador que joga menos que o outro entra ali naquele jogo, cumpre o esquema do treinador e se dá bem, e o time cresce. E o time cresce, não é? Você vê o Lúcio Acosta agora, tá mal. Tá mal. O que o Marcão fez? Espero que ele continue fazendo isso. O que o Marcão fez? Chegou, quem que ele botou para jogar contra o Palmeiras? Botou o Ganso, e o Ganso arrebentou. Foi o melhor jogador do Fluminense. Depois, no segundo tempo, botou o Lúcio Acosta. O que o Lúcio Acosta fez? Nada. Não jogou nada. Tem que dar o tempo no Lúcio Acosta, conversar, ver o que está acontecendo. Foi só ele renovar o contrato? Na minha opinião, não é só isso. Foi esse negócio que apareceu aí do cartão, depois que ele falou isso, que vai ser julgado e tal, aquilo mexeu com a cabeça dele. E ele parou de jogar bola. Não sei se foi só isso, mas aconteceu. Porque ele jogava bem até os 10, 15 minutos do segundo tempo. Aí cansava, tinha que entrar outra pessoa. Agora ele já entra mal, cara. Tanto quando entra no início, como entra no segundo tempo. Então, a psicóloga, o Fluminense tem que levar ele, a psicóloga tem que conversar com ele, que isso aí está mexendo com a cabeça dele. Eu acho que é isso. Entendeu? Então, a gente tem que pensar muito antes de reclamar. O Zubeldia, concordo plenamente que ele não gostava de botar jogador da base. Concordo com todos vocês. Agora, o Riquelme, eu acho que alguma coisa tá errada. O cara era para ficar na dele, não era para fazer assim quando o Zubeldia saiu. Porque quem está ali, o Marcão conhece ele. E se ele ficar na dele, só treinar bem e botar a cabeça no lugar, ele vai jogar. Mas se ele ficar fazendo gracinha na internet, ele vai ficar barrado, cara, e vai acabar saindo do Fluminense. Cabe a ele, o empresário dele e a psicóloga do Fluminense, para fazer a cabeça dele para ficar legal. Porque se não bota ele para jogar, aí mesmo que ele jogue bem, daqui a pouco cresce a cabeça dele e ele vai e faz merda mais tarde, cara. Porque o cara tem jogador que não pode deixar o sucesso crescer. Tem que ser bem orientado. E hoje em dia, com esse negócio dos empresários obrigar o clube a renovar quando vence contrato no Sub-17, aí profissional e não voltar a jogar na base, isso é errado, cara. É errado. E o clube deveria tomar uma posição sobre isso. Porque isso é totalmente errado. Aí tá, o cara podia estar jogando no Sub-20, jogando bem, aí quando tivesse uma oportunidade subia e jogava, aí ficar parado e ainda falando, botando, divulgando coisas contra o clube, contra o treinador, contra o clube. Ele vai ganhar o que com isso? Me diz, o que ele vai ganhar com isso? O pessoal tem que chegar perto dele e orientá-lo para que ele mude, seja uma pessoa correta, que só pensa em jogar.
e não fica criticando os outros, porque todos nós passamos, todos os jogadores que jogaram no Fluminense passaram. Se os caras jogaram bem, fizeram história, o nome fica lá. Se os caras fizeram coisa errada, não, o nome é esquecido por todos. Daqui a pouco o Arias está esquecido, porque ele não teve palavra com o Fluminense. Se ele não tivesse falado, se eu voltar para o Brasil, eu só volto para o Fluminense, aí volta para outro clube, está errado. Se ele não tivesse falado isso, ele poderia voltar para o clube que ele quisesse, que a gente ia ficar triste, mas não ia fazer isso, né? Como as duas meninas fizeram lá com o cartaz. Então ninguém ia reparar, porque o Pedro fez isso, o Gerson fez isso, o Ayrton fez isso, vários jogadores fluminenses, que o Flamengo adora pegar jogador da base do Fluminense, vários jogadores fizeram isso e ficaram lá. Ninguém fica rasgando dinheiro, falando. Agora, o cara que faz o outro que fez isso foi o Diego Souza. Chorou, falou que se voltasse para o Brasil só voltava para o Fluminense, aí voltou para o Flamengo, para o Vasco, para o Palmeiras, jogou em vários clubes. Aí a torcida também criticou, porque foi um garoto que foi formado na base, saiu chorando, falou isso, quando voltou foi para outro clube. Aí o cara não pode prometer. Prometeu, aí fica malquisto pela torcida. É mercenário, é isso e aquilo. Se o cara não prometer, a torcida vai ficar triste por ele ir para outro clube, né? Mas não vai fazer o que estão fazendo com o Arias. Então, eu acho que tudo é a cabeça. As pessoas têm que ser bem administradas. Os garotos da base têm que ser bem administrados. Está aí a hora, o papel das psicólogas. E está aí a hora dos dirigentes do clube chamarem os empresários e conversar direito com eles. E eu acho que os empresários, quando traz jogador, já devem assinar, a diretoria do Fluminense já deve assinar, fazer o empresário assinar alguma coisa sobre isso, né? Aí, tirando isso, vamos tentar ver o que acontece e como é que vai ficar a escalação. Aí amanhã a gente fala sobre a escalação, sobre tudo direitinho. Eu só quis fazer um desabafo sobre isso, que a gente às vezes acha que é uma coisa e é outra, tá? Um abraço a todos, fique com Deus. Até a próxima, se Deus quiser. Todo mundo sabe que eu tenho mal de Parkinson e câncer de próstata. Se puderem, que eu fiz o canal com a cara e a coragem, né? E se puderem fazer o Pix. E agradeço a todos que já se inscreveram. Estou com 895 inscritos. Todos se tornaram meus amigos. Tem me ajudado a esquecer um pouco minhas doenças e tudo isso. Aí eu peço a todos que continue dando like, compartilhando e dá um hype para aumentar a pontuação do canal. E vocês que assistem o canal e não se inscreveram, por favor, se inscreva, dê o like, compartilhe e peço seus amigos e amigas também para se inscrever e dar o like e compartilhar, né? Assim vocês vão ajudar o YouTube a expandir o nosso canal para muito mais gente no Rio de Janeiro, no Brasil e quiçá no mundo. E a outra parte, se puderem ajudar com o Pix, eu tenho 2 Pix. Um é paulorcribeiro@hotmail.com, repetindo, paulorcribeiro@hotmail.com. O segundo é 746-234-78734. Repetindo, 746-234-78734. Tá? E se vocês puderem colaborar, qualquer valor, desde que seja de coração. Tá? E o nome que está lá é no Banco PicPay e é Paulo Roberto. Um abraço a todos, fique com Deus, até a próxima.